Pessoal, para achar o fator comum e colocá-lo em evidência, a gente tem duas maneiras. Ou perguntar por quanto eu posso dividir o 6 e o 8 ao mesmo tempo. Essa é uma das perguntas e é a mais comum. Ou então, fatorar o 6 e o 8 e ver o que está repetindo. Vou fazer as duas perguntas, vou fazer das duas maneiras para vocês entenderem. Então, a maneira mais rápida é perguntar: por quanto dá para dividir 6 e 8 ao mesmo tempo? Resposta: dá para dividir por 2. Então, eu coloco 2. E o A? Tem A repetindo, tá vendo? Então, eu vou colocar, eu também pergunto: por quanto dá para dividir A2 e A ao mesmo tempo? Dá para dividir por A. É sempre pelo menor expoente, tá vendo? Tem expoente 2 e expoente 1. É sempre a letra que está com o menor expoente. Aí você coloca um pontinho e põe o parênteses, porque o que está em evidência fica aqui na frente, certo? Bem aparecendo mesmo. E o resto vai para trás do parênteses. Vai para trás do parênteses. E o que vai ficar atrás do parênteses vai ser justamente o resultado da divisão desse termo algébrico por esse aqui, 2A elevado a 1, tá? E aí eu vou fazer aqui no rascunho para vocês verem como que eu faço, ó. É uma divisão. Normalmente a gente faz a divisão de cabeça, mas eu vou fazer aqui para vocês verem, tá? Então, a gente divide, ó, número por número, letra por letra. Então, 6 dividido por 2 dá 3. A2 dividido por A1, você repete a letra e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 3A elevado a 1, porque 2 menos 1 dá 1, tá? Então, a resposta aqui vai ser 3A, porque esse 1 não precisa pôr. Aí você faz a mesma coisa com o outro. 8A elevado a 1, 8A elevado a 1, dividido por 2A elevado a 1. Divide número por número e letra igual por letra igual. 8 dividido por 2 dá 4, e A1 dividido por A1, você vai subtrair 1 menos 1, que vai dar 4A elevado a 0, só que A elevado a 0 é a mesma coisa que 1, você coloca, então, só 4, ok? Então, essa parte aqui é o que a gente faz no rascunho, ou de cabeça, né? Então, isso aqui no rascunho, ou de cabeça. Normalmente, a gente consegue fazer de cabeça, tá? Por que que 8A1 dividido por 2A1 deu só 4? Porque A1 dividido por A1 é o número dividido por ele mesmo, e todo número dividido por ele mesmo dá 1. E 1 vezes 4 fica só o 4. Então, eu fiz esse aí direto, né? Como a gente faz, direto. A outra maneira, se você não entendeu, eu vou fazer ela de novo aqui, deixa eu mudar de cor. É a mesma questão. 6A2 mais 8A1, tá? Então, se você não entendeu, perguntando por quanto dá para dividir o 6 e o 8 ao mesmo tempo, você pode fatorar. E fatorar é assim, ó. 6 por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, no lugar desse 6 aqui, você vai colocar 2 vezes 3 vezes A vezes A. Vou já explicar por que o A duas vezes. Faz a mesma coisa com 8. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, esse 8 no lugar do 8, eu vou colocar 2 vezes 2 vezes 2 vezes A. Agora, nós vamos colocar um tracinho embaixo de tudo que está repetindo, tá? O que está repetindo? O 2 está repetindo aqui e aqui, tá? Quem mais está repetindo? Um A daqui e um A daqui. Você está vendo mais alguma coisa repetindo? Não. Tá vendo que o 3 só está aqui? Esses dois só estão aqui. E o A também. Então, o que está repetindo? É o que eu coloquei esses tracinhos embaixo. Quem está repetindo? O 2 e o A. E aí, o que vai sobrar dentro dos parênteses? O que não tem tracinho. O que não tem tracinho? O 3 e o A, o 3 e o A, o sinal de mais e 2 vezes 2. Que 2 vezes 2 eu posso colocar 2 vezes 2 lá ou já posso colocar direto. 4.
Olha lá, vamos ver se não deu a mesma resposta? Deixa eu diminuir aqui. Olha lá, 2A elevado a 1, esse 1 não precisa escrever, que multiplica 3A mais 4, tá? Então, eu fiz a mesma questão de duas maneiras diferentes e é uma questão de escolha. Qual das duas você prefere, tá? Essa daqui que você escreve mais, essa daqui você pode fazer de cabeça, tá? Mas eu só fiz assim para você ver qual é o cálculo que eu faço de cabeça para encontrar esse resultado aqui. Mas enquanto a gente não aprende, enquanto vocês não entenderam, vamos fazer devagarinho para não confundir, tá? Então, deixa eu aumentar aqui. Eu vou fazer daquele jeito lá. Aqui a gente já sabe que tem vezes, né? Entre eles tem sempre vezes. Ai, caramba, como é que eu desço isso? Eu quero colocar um vezes aqui. Tem que tirar isso. Pronto. Um vezes, aqui vezes, aqui vezes, aqui vezes, aqui vezes, tá? Se você conseguir perceber quem está repetindo, ótimo. Se não está conseguindo, é só fatorar, tá? Fatorando 3. 3 por 3 dá 1. É só 3 mesmo. O x ao quadrado é x vezes x. O y, y. O 6, vamos fatorar. 6 por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes x vezes y vezes y. E o 2 não dá para fatorar. Então, repete. 2 vezes x vezes y. Agora, vamos ver quem está repetindo em todos. Aquele que está repetindo, ou seja, aqueles que forem fatores comuns, nós vamos colocar em evidência aqui depois do igual, ok? Então, vamos lá. Tem 3, o número 3 está nos 3 termos? Não, né? Não tá. O número 2 está nos 3 termos? Também não. E o x? O x está nos 3 termos? Está. Tem x nos 3. Então, olha, quantos x tem aqui? Apenas um. Então, vou marcar aqui, ó. Tem um, eu quero azul. Tem um e tem um. E o y? Quantos y tem? Aqui tem um e aqui tem um, tá? Eu só posso fazer isso, tem que ter em quantidades iguais. Quanto x está repetindo? Só um em cada. Esse aqui está sobrando. Então, esse que está sobrando vai ficar escondido. Quantos y tem em cada? Tem um, tem um, tem um. Aqui está sobrando. Então, vamos lá. Esses que eu marquei em azul é o que eu vou colocar em evidência. X, y. O resto eu vou colocar dentro do parênteses. Então, quem eu vou colocar dentro do parênteses? O 3 e o x. Então, o 3 e o x. Aqui, 2 vezes 3 e o y. 2 vezes 3 dá 6, y. E no último, só o 2. Só o 2, fechou o parênteses. Tá bom? Se você quiser saber se está certo, vamos para o rascunho pequenininho, que ninguém precisa ver. E você vai pegar esse x, y e vai fazer o contrário, vai fazer o caminho de volta. Então, vamos fazer chuveirinho e ver se eu encontro aquilo lá. Então, aqui tem um número 1, né? Então, número por número. 1 vezes 3 dá 3, x vezes x dá x ao quadrado, y repete. Aí, ó, 1 vezes 6, mais 1 vezes 6 dá 6, x repete, y vezes y ao quadrado. E por último, 1 vezes 2 dá 2, x vezes y, tá? Ó, voltou ao que era antes? 3x ao quadrado y mais 6xy menos 2xy. Então, isso aqui é o rascunho, não é resposta, tá? É só para ver se você acertou. Não faça isso para ninguém ver. Isso é rascunho.